O tema da nossa palavra de hoje é: a sua desculpa é o berço onde Satanás te mina. Forte sim ou não? Sim ou não? E é isso. Quantas pessoas hoje em dia têm dado desculpa para não se envolver com as ações de Deus? Quantos têm dado desculpa para não se levantar e servir a obra, servir ao reino? Nós, teens, nos levantamos. Nós aprendemos que se os adultos não se levantarem, Deus levanta os jovens. Se os jovens não se levantarem, Deus levanta os teens. Se os teens não se levantarem, Deus levanta quem? Os kids. Então nós precisamos nos levantar. Se você ficar dando desculpa, se você não se envolver com as ações de Deus, sinto lhe informar, você está no berço de Satanás. E ele está passando pela sua cabeça, prestes a acabar com a sua vida. Deus está falando sim ou não? Sim ou não? Cadê o fala Deus? Então, por isso nós precisamos nos envolver com as ações de Deus. Nós não podemos deixar de nos envolver. Nós precisamos estar todos os dias sedentos pela presença do Espírito Santo e buscando a Ele. E agora diga para a pessoa ao seu lado, aponta o dedo para ela e diga assim: presta atenção. Fala mais forte, presta atenção. A sua desculpa é o berço onde Satanás te mina. Fala para ele agora. Ou seja, te faz dormir. E você nasceu para fazer a diferença. Então pare de dar desculpas. Pare de fugir do seu chamado. E deixe Deus te usar. Pergunta para ele e para ela: você recebe essa palavra? Só quem recebe a palavra vai escutar isso comigo. Vamos para a palavra. Na Bíblia, há vários homens e mulheres e jovens que tinham vários motivos para darem desculpas e fugir do seu chamado. Mas eles não fugiram. Muito pelo contrário, eles decidiram se levantar e fazer a diferença. Eu quero usar um homem aqui que fez toda a diferença no mundo dele. E esse homem é Neemias. Neemias foi um deles. E assim como Neemias, você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Quantos recebem essa palavra? Eu também recebo. Aprendemos em Neemias 2, 4 e 5 assim. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então Neemias disse: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade, que o Senhor me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então aqui nós aprendemos que Neemias, ele era o copeiro do rei, ele era um servo no palácio. E quando ele soube que a sua cidade estava destruída, ele ficou inconformado com a situação. Quando Neemias soube da situação que estava a sua cidade e que o seu povo estava sendo humilhado, a primeira atitude dele foi acreditar que ele era capaz e que ele poderia reconstruir os muros da cidade para ajudar o seu povo. Então olha que poderoso a revelação que o Espírito Santo me entregou. O que são os muros hoje em dia? As pessoas mundo afora. Quantos estão com suas famílias destruídas? O seu emocional, o seu sentimental? Quantos estão aí passando por enfermidades? Quantas pessoas estão destruídas? E o que nós temos feito? Nós temos sido Neemias, nos levantado para fazer a diferença? Ou temos dado desculpas para ficar no berço onde Satanás irá passar a mão em nossa cabeça, irá acabar com a nossa vida? Igreja, nós temos que nos levantar para fazer a diferença. Se você não se levantar, tudo bem, mas sinto lhe informar: o diabo estará passando a mão na sua cabeça e ele vai acabar com a sua vida. É forte, é duro, mas é a mais pura verdade. Você precisa se levantar. Quantas pessoas aí na frente dos amigos ri, brinca, zoa, mas nos seus secretos estão chorando? Algumas estão se cortando ou até mesmo já até se mataram. Por quê? Porque você decidiu não se levantar. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas às vezes já perdeu a sua vida ou está assim, passando por isso porque você não se levantou? Você precisa começar a se levantar e a se envolver com as ações de Deus, pois só assim Ele vai te usar. Você precisa fazer a diferença. Quantos aqui foram chamados para fazer a diferença? Cadê o grito de vitória? É isso, igreja, nós precisamos fazer a diferença. O Espírito Santo, Ele tem nos capacitado, Ele tem nos dado a oportunidade todos os dias, mas infelizmente muitos não agarram a oportunidade. E Neemias, ele era copeiro do rei. E olha isso, ele não poderia deixar o palácio, mas ele teve coragem e ousadia. Ele bateu a mão no peito e foi até o rei e disse para ele deixar ele reconstruir os muros da sua cidade.
ele foi usado. Nós temos que pedir unção e ousadia para o Espírito Santo. Eu sou apenas um jovem de 15 anos. Outro dia, uma das tias ia fazer uma apresentação. Ela estava muito nervosa, ela estava meio para baixo, assim, tudo, meio ansiosa. Eu falei assim: ei, não deixe isso te abater. O Espírito Santo, ele vai te usar, ele vai te capacitar, ele está com você. Eu falei, muitas vezes já parei para pensar: nossa, eu, um jovem de 15 anos aqui em cima, pregando para várias pessoas, quem sou eu? Mas eu lembrei que o quê? Que é o Espírito Santo, meus amigos, não sou eu. Quem você está vendo aqui pode ser eu, mas a presença, o que eu estou falando, já não sou mais eu, mas sim o Espírito Santo. É a presença dele transbordando através da minha vida. Tanto que hoje um dos meus amigos, um dos caras que eu mais amo, está aqui pela primeira vez. Léo, levanta a mão aí. Galera, aplauda a vida dele, por favor. Pensa no cara como esse cara aqui. Ele é uma referência para mim. A gente se conheceu esse ano, e a gente já se tornou praticamente irmão. E para a glória do Senhor, ele está aqui nessa noite. E não só ele, mas eu tive o prazer de batizar 3 discípulos meus. Na verdade, 4. Mas por que eu digo 3? Porque esses 3, eles vieram do mundo, transformaram totalmente as suas vidas, e estão aqui para a glória do Senhor. E no final eles vão testemunhar. E igreja, eu vou falar uma coisa para vocês. Pensa nos testemunhos que vão ser poderosos. Eu creio que vai transformar a vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Eu também vou contar meu testemunho mais para o final, mas vamos continuar na palavra. E você precisa ser assim como Neemias. Você não pode ficar dando desculpas. Você precisa acreditar em você, porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Você precisa dar o primeiro passo para alcançar o sucesso. Qual é o primeiro passo? Acreditar que você pode, acreditar em você. Bater a mão no peito e falar assim: eu sou filho do Deus do impossível. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? É o Senhor que te fortalece. Quando Davi enfrentou o gigante, vocês acham que era a força dele ou a força de Deus? De Davi ou de Deus? Obviamente de Deus, da mesma forma que eu estou aqui. Não sou eu, é o Espírito Santo me usando. Eu falo para muitas pessoas falam assim: nossa, Samuel, parabéns, você é referência. Eu falo assim: não, aquilo que você vê de pior, de mal em mim, esse sou eu. Mas aquilo que você vê de bem, de agradável, aquele amor que eu deposito na vida das pessoas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. A minha carne, eu tenho que lutar contra ela todos os dias. Todos os dias é uma luta constante. E aquilo que você vê de bom, de agradável, esse amor que eu passo, às vezes a sabedoria que eu tenho transmitido para vocês, é o Espírito Santo, não sou eu. Ele tem transformado a minha vida todos os dias. Por isso que nós precisamos ter a busca dele todos os dias, para que assim ele venha estar renovando, nós vamos estar renovando o nosso espírito e alimentando ele a cada vez mais. E Neemias, ele só conseguiu ter sucesso e ser bem sucedido porque, como eu disse, ele acreditava nele mesmo e no seu potencial. Então entenda uma coisa: se você deseja ser usado poderosamente nas mãos de Deus e viver o inimaginável, assim como Neemias, você precisa acreditar em você. Se você acreditar que você pode, que você consegue, que você é capaz, como eu disse, você já alcançou metade do sucesso. E se você não acredita, você alcançou metade do fracasso. Nós precisamos acreditar em nós mesmos. Primeiramente, depositar nossa confiança, nossa fé em Deus. Mas olhar no espelho e falar assim: eu sou mais que vencedor. Igreja, declara mais alto comigo: eu sou! Se for mulher, fala mais que vencedora, tá? Só para não ter esse choque. Eu sou mais que vencedor! Eu sou mais que vencedor! Quando você recebe essa palavra, então aplauda o Senhor mais forte! Em Jeremias 1:5, aprendemos que antes de você nascer, Deus ele já te conhecia, que ele te ungiu no ventre da sua mãe para ser um profeta e uma profetisa. Ou seja, você foi ungido para dar muitos frutos. Quando você recebe essa palavra? Eu também recebo. Agora, se você irá atender ao chamado de Deus, e se você dará muitos frutos, irá alcançar muitas almas, ou irá se mover com os sonhos de Deus, é com você. Mas lembre-se, a sua desculpa é o berço que Satanás te mina e te faz dormir espiritualmente. Você nasceu com um propósito. Qual o propósito? Dar muitos frutos para Deus. Como eu disse de manhã, nós temos que cumprir o ID.
o equibalo, que é ir e levar a palavra do Senhor. Deus declarava essa palavra, Jesus ele declarava essa palavra para as pessoas, para os trabalhadores, irem até a colheita. E nós somos os trabalhadores, e o Pai diz equibalo, nós respondemos Maranata, e vamos atrás das almas e das vidas. Nós temos que fazer a diferença. Quem é que vai fazer a diferença junto comigo? Como eu disse para vocês, o meu sonho, de todo o meu coração, muitos dizem assim, o meu sonho é isso, o meu sonho é aquilo. Não, meu sonho é ver um estádio cheio de almas, e eu no palco lá para poder falar do Espírito Santo. Esse é o meu maior sonho, e eu creio que eu vou realizar ele. E depois é ter a nossa igreja, ser a igreja mãe de Araçatuba. E eu creio que não só de Araçatuba, nós vamos alcançar o mundo inteiro para Jesus. Vamos abrir nos Estados Unidos, vamos abrir na Espanha, vamos abrir em diversos países. Eu creio que nós vamos fazer a diferença. E todos vocês que estão aqui vão entrar para a história da CLCL Church. Assim como muitos homens e mulheres de Deus entraram para a história e estão sendo falados, contados até hoje, você também vai ser. Mas se você se levantar, se você não se levantar, me desculpe, você já está no berço de Satanás, ele vai acabar com a sua vida. Mas se você se levantar nessa noite, pode ter certeza, você irá viver o melhor de Deus na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Eu também recebo. Então vamos nos levantar. Igreja, quantas pessoas abriram mão do seu chamado e do seu ministério? Quantas enterraram os seus talentos e os seus dons? Quantas deitaram no berço das suas desculpas, sem saber que foi Satanás que lançou elas no berço do comodismo? Não entre no berço do comodismo. Algo que eu digo para todos vocês: não aceite ficar dando desculpas e ficar no berço de Satanás, senão ele vai acabar com a sua vida. Parece ser agradável, mas não. É a pior coisa que você pode fazer. E lembre-se do que Jesus falou, que a árvore que não dá bons frutos, ela será cortada. E lembre-se do que aconteceu com aquele que enterrou o seu talento. Até o pouco que ele tinha foi tirado dele. Olha que forte, que poderoso. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Ou seja, nesse exato momento tem pessoas sofrendo, tem pessoas sendo oprimidas e angustiadas, muitas pensando em tirar a sua própria vida. Mas a pergunta é: quem se importa com essa multidão? Será que você realmente tem se importado com a multidão? Essas pessoas também são seus familiares, às vezes o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, o seu irmão, a sua irmã. Você realmente ama ele? Você realmente ama ela? A melhor forma de você demonstrar amor para uma pessoa é orando e jejuando por ela. É você levando o nome dela, trazendo até a presença do Senhor, declarando assim: eu creio que ele vai se converter, que ela vai se converter. Eu orei para muitos amigos meus. Como eu disse, meu irmão do coração, ele voltou. Por quê? Jejum e oração. Léo, meu irmão também do coração, está aqui pela primeira vez. Por quê? Joelhos dobrados. Eu oro por todos os meus amigos. Eu declaro que todos eles vão se converter. 2 já voltaram. Eu creio que muito mais vão vir para a honra e glória do Senhor. Mas por quê? Porque eu tenho feito a diferença. Eu tenho me levantado. Eu tenho colocado os meus joelhos no chão. Eu tenho pago o preço. Se você não pagar o preço, se você não se envolver com os sonhos de Deus, não tem como ele se envolver com os seus sonhos. E você ficará no berço de Satanás, aonde ele vai te ninar. Aonde estão os Neemias desse tempo? Aonde estão os Neemias que irão se levantar, que irão sentir a dor daqueles que estão sofrendo nas mãos de Satanás, e irão resgatar os perdidos? Aonde estão os Neemias desse tempo? Se você é Neemias desse tempo, levanta a sua mão mais alto e diga assim: eu estou aqui. Espírito Santo, pode me usar. Eu não vou mais dar desculpas. E eu não vou mais fugir do meu chamado. E agora declaro mais alto: pode usar a minha vida. Não, eu não ouvi, igreja. Pode usar a minha vida. Não aplaude mais forte ao Senhor, pois Ele vai usar a sua vida miraculosamente. E eu e minha casa, e toda a minha família decidimos que nós seremos Neemias da nossa época. Eu quero contar meu testemunho para vocês. Meu testemunho do GF nas escolas. Eu sempre fui um garoto muito sonhador. Desde pequeno, o meu sonho era me tornar um youtuber. Meu maior sonho era me tornar um youtuber. Flávio já está rindo, ele já sabe. Meu maior sonho era me tornar um youtuber. Eu gravava vídeo pro canal,
pessoal. Eu ficava, fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. O Flavinho junto comigo. E a gente ia lá e gravava. Meu sonho sempre foi me tornar um influenciador. Só que as coisas foram mudando. Eu entendi que o meu propósito era ser um influenciador para alcançar almas e vidas. E eu estou aqui nessa noite, para a glória do Senhor, cumprindo o meu propósito. Influenciando os meus amigos a buscar o Espírito Santo, a se envolver com os sonhos dele. Influenciando os meus discípulos a abraçarem a cada vez mais o Senhor. 4 discípulos meus se batizaram. Olha que poderoso, 4 almas, 4 vidas alcançadas. Aprendemos na Bíblia que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Mas por que eles se batizaram? Porque eu me levantei para fazer a diferença. Se eu não tivesse me levantado com o GF na escola, se eu não tivesse me levantado com o GF nas casas, eles não teriam sido alcançados. Por quê? Porque eu estaria no berço onde Satanás iria me ninar. Mas eu decidi fazer a diferença, eu me levantei, eu comecei a me envolver com os sonhos de Deus, e hoje 4 vidas foram alcançadas para Jesus. Uma está aqui pela primeira vez e a outra retornou para a casa do Pai, para a honra e glória do Senhor, porque eu decidi fazer a diferença. E desde pequeno eu sempre sonhei em ter no YouTube. Nick, o vídeo está aí no jeito? Tá? Pode passar o vídeo aqui. Canal, estou aqui com o meu amigo Flavinho. E aí galera, é mesmo? Deixa o like e se inscreve. Isso mesmo galera, mas não é um vídeo, mas sim um aviso. Nós vamos fazer vídeo duplo, porque dia 21 de abril vai ser o nosso Power Kids, porque não sei se vocês viram o vídeo que eu coloquei no Power Kids, então vai ser nesse sábado, dia 21 de abril, no feriado. Galera, nós vamos estar gravando, eu vou estar gravando pelo meu celular para mandar para vocês, e ele vai estar gravando pelo dele. Galera, não deixe de se inscrever no canal dele, Zica Moleque Roblox no canal dele, galera. Ative a notificação do sininho, dá like, se inscreva. Vamos galera, piscina, acordando, café da manhã e tudo, galera. Não deixe de se inscrever, nós vamos acordar mais se arrumando também, falando as coisas. Vai ser sábado, se liga. Vai ser sábado, se liga, galera. Então, não deixe de se inscrever e ver o vídeo. Então, falou, fui! Resumindo, a gente não gravou nada porque não pôde levar o celular, mas amém. A gente fez uma propaganda, a gente ia gravar tudo, mas não pôde levar o celular, não deu certo, mas amém. E como vocês viram, eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu sempre sonhei me tornar um influenciador. Como eu disse, eu estou aqui por glória do Senhor. Só que eu passei por um momento da minha vida que eu tive que realmente me levantar. Qual foi esse momento? No ano passado, quando eu comecei o GF nas escolas. Foi o primeiro GF nas escolas que teve. Eu lembro que foi um grande desafio para mim. Lembro que o Espírito Santo usou muito a vida da minha mãe e do meu pai, eles sempre falam muito comigo. E eles falaram comigo para abrir o GF na escola. E eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo, porque eu queria fazer a diferença. Meu sonho era fazer a diferença, ser um influenciador e alcançar almas. E eu comecei a me levantar, eu comecei a me envolver. E para a glória do Senhor, o GF começou. No primeiro dia, eu vou ser sincero para vocês, foi muito difícil para mim poder sim falar a palavra. Porque eu comecei a gaguejar, eu comecei a tremer. Gente, eu estava aqui na frente, a minha perna estava assim, lá quando eu estava lendo. Eu estava tremendo totalmente, eu estava nervoso, mas eu decidi me levantar e fazer a diferença. Eu decidi realmente levar o nome de Jesus, cumprir o intervalo, cumprir o ID. E eu comecei a me levantar, eu comecei a me envolver. No começo, eram 7 pessoas. Aumentou para 10, 14, 15, só que chegou o final do ano. E eu e o Gustavo, a gente teve que se mudar para o IE. E a gente passou a célula para o Nicolas, que está ali na mídia. E a célula continuou para a honra e glória do Senhor. E ela está crescendo. Deus tem usado muito a vida dele, a vida do Caio, para poder administrar a célula. E agora nós estamos com a nossa célula no IE. A célula Despertar. Por que eu coloquei o nome Despertar? Porque eu vou despertar o Espírito Santo na minha vida, para me levantar e fazer a diferença na vida dos jovens, na vida dos adolescentes. E eu comecei a me levantar. E o despertar do Espírito Santo tem acontecido, como vocês estão vendo aqui a foto. A gente começou do zero de novo. Porque só para quem estuda o IE tá ligado que lá é outra vibe. Lá o negócio é diferente, o negócio é bem tenebroso. E a gente foi se levantando, a gente foi indo para cima. Começou com 5 pessoas, 6, 7, aí veio a Gigi nos ajudar, nos dar uma força. Tem o Andrei também que está aqui com a gente. E a gente começou a se levantar, a gente começou a fazer diferença. Aí veio o Bruno também, que está participando com a gente. Na última célula ele deu o testemunho dele. E assim a gente foi crescendo. De 7 pessoas lá no começo, o mínimo que dá hoje é 40, quase 50 pessoas.
Mas por quê? Porque eu decidi me levantar, eu decidi fazer a diferença. Imagina se eu ficasse parado, todas as coisas e falasse assim, ah não, deixa, não precisa mais fazer essa aula aqui não precisa, eu vou continuar meu ano aqui estudando, fazendo. Não, eu decidi me levantar e fazer a diferença. E muitos têm vindo até mim falar testemunhos. Mandei meu testemunho dele aqui hoje. Mais uma amiga minha na célula passada veio dar um testemunho da experiência que ela teve com o Espírito Santo. E assim eu comecei a ministrar mais, falei, então o Espírito Santo é isso, então nós temos que buscar Ele, tudo. Porque nós fazemos um momento de adoração, de louvor, porque assim, os anjos vêm até aqui. Eu até falei uma coisa para ela muito poderosa, que Deus, Ele é tão misericordioso conosco, que Ele não nos deixa ver Ele. Eu só falo assim, nossa, mas cadê o seu Deus? Eu não enxergo, obviamente, porque a sua carne não resistiria a ver a Deus. Seus olhos ficariam cegos, o seu corpo desintegraria. Porque a presença de Deus, a glória dele, é tão grande, é tão grandiosa, que não tem como a gente permanecer de pé na presença dele. Não tem como. Por isso que quando houver o arrebatamento, ou o Espírito Santo nos chamar, vai ter aquela transição de carne, de corpo para espírito. Porque apenas o nosso espírito pode estar diante da presença dele. Mas nem assim a gente vai conseguir enxergar ele, olhar diretamente, porque a sua luz vai ser tão grande que não haverá sol no céu. Porque a sua luz é tão imensa que irá iluminar todo o céu. Olha o tamanho do nosso Deus. Olha os milagres que Ele já fez. E Ele quer usar a sua vida. Ele tem algo para você nessa noite. Ele te dá a oportunidade todos os dias. No seu trabalho, na sua escola, para você falar de Jesus. Ah, mas minha vida é muito corrida. Ah não, mas meu trabalho. Beleza. Você vai ficar dando desculpa? Já está no berço onde você está na China. Ele está passando a mão na sua cabeça. E em breve Ele vai acabar com você. Se você não vigiar. Se você não se envolver com os sonhos dele, você precisa se levantar e começar a fazer a diferença. E nesse ano, o Espírito Santo me apresentou uma pessoa que tem feito a diferença na minha vida. Ele me apresentou o Bruno, que ele vai estar dando testemunho hoje. O Rian também está aqui, o Arthur. Eu queria convidar os três para subir aqui e dar o testemunho de vocês. Aplauda a vida dele. Pra quem não sabe, eu e o Rian, a gente sempre foi muito amigo. O Rian aqui de óculos, a gente sempre foi muito amigo. A gente era praticamente irmãos. A gente estudava junto lá no Judá. E aí a gente acabou ficando anos sem se ver. Anos. Do nada a gente se aproximou esse ano. E eu comecei a falar para ele outro dia, eu falei, mano, olha o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Do nada a gente se aproximou. E olha o que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Você aceitou Jesus, você se batizou. E não só isso, trouxe mais 2 almas junto com ele. Imagina se eu não me levanto. Você acha mesmo que o Espírito Santo iria alcançar eles? Não, porque eu não me levantei. Eu não teria me levantado. Então assim, o Espírito Santo não alcançaria eles. Não teria como. Mas eu decidi me levantar e fazer a diferença. Então, como eu disse, para pensar. Às vezes você não se levanta, tem pessoas aí que estão tristes, angustiadas, porque você ainda não se levantou. Mas se você decidir se levantar nessa noite, muitas vidas e almas vão ser alcançadas. Nós vamos povoar o céu e saquear o inferno. Quantos recebem essa palavra? Eu também recebo. E agora eu quero dar a palavra para o Arthur, que vai dar o testemunho dele. Então aplaudam a vida dele. Boa noite, igreja. O meu testemunho ele começa com 3 jovens. Eles estavam indo a uma igreja cujo nome é CAC Church. E o primeiro momento na igreja deles assim foi a primeira sessão livre. Esses 3 jovens, o Rian e o Bruno, certo? Aí, gostamos, fomos embora para casa assim e continuamos no mundo. A gente veio do mundo, né? Mas eu não estava tão satisfeito com o mundo assim. Eu não estava mais querendo aquilo para minha vida. Eu queria saber o que real Deus tinha para minha vida. E eu pedi para ele, primeiramente, para ele trazer pessoas que me aproximassem mais dele. Ele trouxe o Samuel, uma salva de luz. Aí comecei no GF e mesmo sem vontade eu estava vindo em todos os cultos, porque eu queria muito saber o que Deus tinha para minha vida. Estava vindo em todos os cultos. Até que eu senti a primeira unção que Deus teve na minha vida, foi um dia muito marcante.
realmente. E depois disso eu comecei a buscar, continuei seguindo na presença de Deus. Pensa num cara que estava ocupado, sim, presença de Deus, nossa, estava como? Aí um dia o inimigo ele veio assim para tentar me derrubar, com pecado assim. Chegou e falou, mano, não, o inimigo, ele falou, mano, pecado aqui, vai ali rapidão, depois você pede perdão. Pai, eu inocente, fui, infelizmente eu caí no pecado e depois já fui correndo pelos braços do Pai, para a presença de Deus. E depois disso foi uma pressão assim muito grande, que um medo, sabe? Uma ansiedade, e sinceramente vou falar para vocês que eu estava pensando em tirar minha própria vida, porque realmente era uma dor que eu não estava mais aguentando. Mas eu continuei buscando a Deus, comecei a fazer devocionais, todos os dias, continuei vindo à igreja, orando em secreto, e depois desse momento que o inimigo colocou na minha mente para tirar minha própria vida, Deus ele veio e falou, filho, tem uma nova vida chegando para você. E depois disso eu entendi o que significava, mas eu não sabia que estava tão próximo, porque eu pedi para o Samuel para me batizar, né? E só que eu não sabia o dia. E depois desse dia de eu pensar em tirar minha própria vida, e depois quando Deus mostrou para mim que havia uma nova vida para mim, passou uns 4 dias e para a honra e glória do Senhor eu fui batizado em nome do Espírito Santo. Aleluia. E depois tudo foi melhorando, né, pô? Graças a Deus aí. Se você, que eu dei pra falar pra você, tipo, se você tá num momento difícil da sua vida, tá passando por luta, dificuldade, cara, Deus não desiste de você, tá ligado? Deus, ele sempre vai estar do seu lado, por mais que não pareça, ele sempre vai estar do seu lado. Ele não desiste de você, mas você também não pode desistir dele. Você precisa continuar buscando ele, até que ele venha, tá ligado? E tipo, mas Arthur, eu tô passando por dificuldade, tô buscando a Deus, mas nada acontece, cara. Relaxa, o deserto é a escola do Senhor, tá? No final ele vai te honrar, certo? Eu sou muito grato a Deus por todas as amizades que me aproximam dele, que hoje ele colocou na minha vida. Sou muito grato a Deus mesmo pela nova vida, por ser uma nova criatura, pela vida do Rian, pela vida do Bruno, tá ligado? É isso, cara. Seja grato a Deus, seja grato em todas as coisas, mesmo na sua dificuldade, cara. Quem é que crê que Deus vai transformar a sua vida de uma maneira surpreendente? Quem é que crê? Porque ali está escrito o quê? 2023? Não tô ouvindo. Isso, obrigado. E para finalizar, o nosso Deus é lindo? Aleluia. Boa noite, igreja. Nossa, tá lotado, né? O meu testemunho é que no começo do ano, eu sempre fui todo mundo assim, né? Ouvindo música. Qual que é o nome? Sempre ouvindo música mundana, falando palavrão assim. E na sala de aula, meus amigos sempre era aquele que fazia as brincadeiras, que era o palhaço da turma, que fazia todo mundo rir. Só que quando tava eu sozinho no meu quarto, eu chorava. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não conseguia explicar. E a única forma de eu esquecer daquilo era brincando com meus amigos. Por isso que eu zoava, brincava, mas quando eu estava sozinho, eu sofria, eu sentia o vazio. E eu não sabia mais o que fazer.
E eu já era amigo do Samuel há um tempo, mas a gente não se falava muito. Mas graças a Deus, do nada, ele me chamou para ir jogar bola. Eu falei, vamos. E a gente foi, jogou bola, brincou. E ele me chamou para vir na sessão livre, que é a D. Ia ser a primeira coisa da igreja, se eu não me engano. E eu vim, e eu chamei o Bruno e o Arthur para vir também. E aqui, cara, foi incrível, porque na hora do louvor, assim, aquele vazio que estava dentro de mim estava cheio do Espírito Santo. E foi uma coisa tão boa que eu senti que eu continuei vindo na igreja. Só que mesmo continuando vindo na igreja, eu vinha domingo sim, domingo não, terça sim, terça não, sabe? Daquele jeito. E semana passada eu me batizei. E um pouco antes eu estava firme, vindo terça, domingo. E para honra e glória de Deus, sábado eu me batizei. E aquele vazio que eu tinha dentro de mim acabou. Está cheio do Espírito Santo. Aquela tristeza foi. Para honra e glória de Deus. Boa noite, igreja. Meu nome está sendo um pouco longo e vou começar. 3 anos atrás eu perdi uma pessoa muito querida na minha vida, que era meu pai, que eu amava muito ele. E cara, aconteceu um acidente em casa, que ele pegou fogo, 52% do corpo dele foi queimado. E na semana ele foi internado. E assim, naquele tempo, eu era um católico, só que eu ia para a igreja só para ir para a igreja mesmo, para não fazer nada em casa e tal. Minha mãe ficava brigando comigo direto, então eu ia para a igreja, mas eu não abria o coração para Deus, sabe? E quando eu vi meu pai naquela situação, meu pai pegando fogo, porque assim, muita gente fala, pega um cobertor, pega uma toalha e joga em cima assim. Cara, mas na hora que acontece, cara, você fica paralisado assim, você fala, mano, por que tá acontecendo isso daqui na minha vida, sabe? A pessoa que eu mais amo na minha vida tá pegando fogo. E cara, na semana que ele foi internado, eu fui buscar Deus. Eu falei, caraca, agora eu preciso de Deus. Preciso de Deus. E eu fui segunda, terça, quarta e quinta e sexta para a igreja. Falando, Deus, por favor, meu Deus, que meu pai volte para casa assim, salvo, Senhor. Cara, eu plorei tanto. E sexta-noite, o médico ligou para minha mãe, né, e falou, você quer uma notícia boa ou uma ruim? Aí minha mãe falou que queria ruim. Aí o médico falou, a ruim é que seu marido vai voltar em casa cuidando com você, e a boa é que ele vai estar melhor. E como nós recebemos essa notícia, nós ficamos muito felizes. Eu que não conseguia dormir direito, dormi tranquilo. E na manhã seguinte, eu escuto minha mãe gritando demais. E era 7h30 da manhã. E eu acordei assim, desesperado, né? Falei, mãe, o que aconteceu? E ela falou, seu pai morreu, Bruno. E naquela hora eu não comecei a chorar, mas eu comecei, sabe? Cara, hoje assim, eu tenho um pouco de ansiedade por causa disso, sabe? Ele teve esse cuidador de barriga e tal. Aí eu tava muito triste, né? E algumas horas depois, muita gente estava lá em casa, aconselhando minha mãe, né? Minha mãe estava chorando muito, os olhos dela estavam inchados de tanto chorar, ela estava rouca, acho que ela ficou uma semana rouca, de tanto gritar. E ela me chamou eu e meu irmão. Ela falou, Bruno, vem cá. E nós chegamos lá e ela falou, eu vou matar vocês dois primeiro, depois eu me mato. Porque eu não estava aguentando aquela dor, sabe? Porque 3 meses antes do meu pai falecer, ela perdeu o meu irmão, que era policial rodoviário, e ele foi abordar um carro e estava cheio de droga. E o carro acelerou e matou ele. Então, a minha mãe, né, desesperada, chorou demais no velório do meu tio.
E falo pro pai, amor, eu não quero perder você, só tenho você. E, né, 3 meses depois, meu pai morreu. E quando minha mãe falou isso, que queria matar eu e meu irmão, depois ela se matar, cara, eu fiquei em choque. Peguei e comecei a andar na rua, sabe? E comecei a falar com Deus. Falei, e aí, Deus, como é que é o negócio? Fui uma semana para a igreja, orei para o Senhor, abri meu coração e não aconteceu nada. Meu pai faleceu e agora como que eu vou ficar? Como que vai ser a minha vida sem meu pai? E cara, durante esses 3 anos, muitas pessoas me chamaram para ir para festa, para ir rolê, coisa ruim, mexer com coisa errada, sabe? Só que eu não fui porque eu era muito caseiro. E esse ano eu agradeço muito a Deus porque eu conheci uma pessoa muito querida na minha vida, que pra mim, poucos meses que eu conheci ele, mas pra mim agora é irmão, é o pai, que é o Samuel. E o Arthur me chamou para ir para a igreja, aqui na Ceazéria Church. E foi na primeira vez, na sessão livre. E cara, quando começou a tocar o louvor, eu me senti muito, sabe, a presença de Deus. Aquilo que eu não senti, eu senti. Cara, eu fiquei muito feliz, fiquei muito grato. Agradeci a Deus porque eu pensei que Deus tinha me abandonado por as coisas que eu falei dele. E eu comecei a ir para a igreja. Só que também tem vezes que eu ia nos domingos sim ou não, porque eu mentia. O Rian, o Arthur me chamava para ir no IGF, para chamar para ir para a igreja. E eu mentia, eu falava, tem que ajudar aqui meu padrasto e tal. Não, hoje é dia de faxina. E, cara, de tanta vez que eu assisti falando na orelha, falando, vamos, por favor, vamos. Eu falei, tá bom, eu vou. E agradeço a todos do GF, porque lá eu me sinto muito em casa, aqui também. E semana passada eu fui batizado. Cara, antes de se batizar, parece não, né? Eu senti a presença do Espírito Santo. E falei, Senhor, muito obrigado, que agora eu sei que o Senhor, vou ser uma nova criatura. E pela honra e glória de Deus, eu me batizei. Amém, igreja? Então vocês viram os testemunhos deles. Por que o Espírito Santo alcançou a vida deles? Porque eu decidi me levantar e fazer a diferença. Imagina se eu não me levanto para fazer a diferença no GF na escola, se eu não me levanto como um líder de GF. Você acha que realmente o Espírito Santo ia alcançar ele? Sim ou não? Sim ou não? Mas porque eu decidi me levantar e fazer a diferença, o Espírito Santo salvou ele de poder tirar a sua vida, tirou a angústia que estava na vida do Rian e transformou a vida do Bruno, de todos eles, na verdade. O Espírito Santo transformou a vida deles, porque eu decidi me levantar. Como eu disse, cara, se você se levantar, se você abraçar o propósito que Deus tem para a sua vida, Ele vai te transformar poderosamente. Ele vai te usar e vai alcançar muitas vidas através de você. Mas se você ficar parado, se você não se levantar, se você não fizer a diferença, muitas vidas vão padecer por sua causa. Então nessa noite decida se levantar e fazer a diferença.